Fala galera, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alan Art e o filme da vez é Prometheus, lançado em 2012. O filme é dirigido por Ridley Scott. Esse é um filme que as pessoas não gostam de modo geral e reclamam por não ter muito a ver com a franquia Alien e pelos furos no roteiro, mas eu particularmente gosto bastante de Prometheus. Sim, eu curto bastante, pra mim é um filme muito divertido e acima de tudo, com uma premissa bem interessante. Assim neste vídeo você confere a história e minha opinião sobre o filme. Será que é tão ruim quanto dizem? Será que não? É isso que vamos ver. Mas antes já vai deixando o seu like, também se inscreva se não for inscrito e comente porque assim o vídeo é mais recomendado e isso ajuda bastante o canal. Primeiro é necessário dizer que Prometheus é parte da franquia Alien que conta até o momento com 6 filmes. 8 se considerarmos os 2 spin-offs de Alien vs Predador, e tem um filme marcado para 2024 chamado Alien Romulus, que se passa entre o primeiro Alien, de 1979, e o Alien O Resgate, lançado em 1986. O filme será dirigido por Fede Alvarez, que dirigiu bons filmes como A Morte do Demônio, O Homem nas Trevas e Millennium, A Garota na Teia de Aranha. Por isso eu tô bem animado, acho que pode ser um bom filme. E mais recentemente eu maratonei a quadrilogia original do Alien e devo dizer que todos são excelentes filmes, exceto talvez Alien 4, que me deixou meio reflexivo quanto a se gostei dele ou não. Sei lá, eu acho que o humor incorporado no filme ficou fora de tom. O humor não tem muito a ver com a franquia Alien, além disso descaracterizaram a Ripley no filme. Mas enfim, falando de Prometheus, ele nos mostra a história dos criadores da humanidade e dos xenomorfos, a espécie mortal que assombrou Ripley na quadrilogia original. No começo do filme vemos um alien de forma humanoide bebendo um líquido venenoso que o mata instantaneamente. Os restos dele caem na água, inclusive o DNA, que milhões de anos depois daria origem à humanidade. Em 2089, milhões de anos depois da ocasião em que o alien bizarro bebeu aquele líquido estranho, arqueólogos encontram desenhos enigmáticos em que apareciam constelações específicas. Havia desenhos similares em várias partes do mundo, de diferentes culturas. Isso faz os arqueólogos à frente da pesquisa, a doutora Elizabeth Shaw e seu marido Charlie Holloway, a pensarem que aquilo foi deixado por uma espécie mais avançada para os humanos. Ou seja, essa espécie avançada em algum momento interagiu com os humanos primitivos e deixaram convites para que um dia eles fossem até a parte do universo onde os alienígenas residiam. Mas para financiar a viagem até essa longínqua galáxia, entra em cena Peter Weyland, o bilionário fundador e CEO da Weyland Corporations. A Weyland Corporations é uma empresa que aparece bastante na franquia Alien, sendo apresentada sempre como uma companhia que utiliza de métodos antiéticos, sempre buscando obter lucro, ainda que para isso vidas humanas precisassem ser perdidas. Nos filmes originais do Alien, a companhia tentou recuperar o xenomorfo enquanto Ripley tentava destruí-lo, afinal ela sabia o perigo que aquela forma de vida representava para a humanidade. Mas agora, com o financiamento de Peter Weyland, Elizabeth e seu marido conseguem chegar à galáxia dos aliens, que eles chamam de engenheiros, uma referência à tese deles de que tais seres teriam engenhado a vida na Terra. A viagem demorou 10 anos e durante esse tempo a equipe a bordo ficou em hibernação, ou seja, agora estamos no ano de 2099. Toda uma equipe de cientistas é reunida a fim de entender melhor tudo isso. A respeito da missão, a pessoa que tinha a última palavra era Meredith Vickers, interpretada por Charlize Theron. Outro personagem bastante relevante é o androide chamado David, interpretado pelo Michael Fassbender. Ele tinha sido criado por Weyland e logo fica claro que David se incomoda com a forma servil que os humanos lhe tratam. Para ele, os humanos eram inferiores e estar subordinado a tal raça era uma humilhação intolerável. Ao chegar no planeta dos engenheiros, a equipe vê estruturas artificiais. Movidos pela curiosidade, eles decidem investigar tais estruturas. Logo ao entrarem nas cavernas, eles veem uma espécie de holograma, de seres em trajes espaciais correndo como se estivessem fugindo de algo. Eles também encontram corpos que pareciam estar ali há um bom tempo. Havia também um outro ser cuja cabeça havia sido decepada. Elizabeth e Charlie decidem pegar aquela cabeça. Todos os corpos estavam envolvidos em trajes, e esses trajes têm mais a ver com o tipo de estrutura que vimos lá no primeiro Alien, porque a forma alienígena mesmo dos engenheiros não tem nada a ver com o que vimos no primeiro filme, né? Que chamam de Alien Jockey. Aliás, eu acho engraçado que se você parar para pensar, o primeiro Alien, de 1977, se passa após os eventos que vemos em Prometheus. Mas a tecnologia que vemos lá é muito mais antiga se compararmos com a que vemos em Prometheus. No primeiro Alien tem uns monitores de fósforo verde e aqueles botões coloridos,
ou computadores com programas bem rudimentares, que para eles era o futuro. Aí em Prometheus tudo é high-tech e tem um padrão estético totalmente diferente do visual retrofuturista de Alien, né? Enquanto os outros se concentravam em outras atividades, David encontra essas formas similares a jarros, que comportam esses líquidos escuros. O androide decide pegar uma amostra daquilo. Os cientistas precisam se mover rápido, pois são avisados de que uma forte tempestade estava se formando, de modo que tinham que voltar para a nave antes que a tempestade chegasse aonde eles estavam. Eles fazem isso e conseguem chegar à nave, porém duas pessoas da equipe ficaram para trás, o biólogo e o geógrafo. Isso porque ambos deram uma pirada quando viram aquelas formas de vida estranha. Assim eles decidiram voltar antes dos outros, mas acabaram se perdendo. De todo jeito, os outros não tinham como buscá-los naquele momento. Assim, ambos teriam que esperar o mau tempo passar. Enquanto isso, na nave decidem estudar a cabeça alienígena. Eles retiram o capacete e veem aquela forma humanoide por baixo. Não tem como não achar muito foda o aspecto visual desse filme, tanto em questão de fotografia quanto de efeitos. Os efeitos práticos utilizados são impressionantes. Eu acho um dos melhores exemplos de efeitos visuais em ficção científica. Os cientistas aplicam alguns estímulos para ver como a cabeça se comportava quando ela estava viva. A coisa dá certo por alguns segundos, mas no fim a cabeça explode. Após isso, pesquisas mais aprofundadas revelam que o DNA do alien é idêntico ao DNA humano. Isso deixa claro para os cientistas que os engenheiros, de fato, foram os criadores da humanidade. De todo modo, Charlie estava um pouco decepcionado, pois parecia que a espécie criadora tinha sido completamente extinta. Nisso, David lhe oferece um drink que estava contaminado com a amostra negra do jarro alienígena. Charlie eventualmente encontra Elizabeth e os dois têm relações. Neste inteirinho, os dois cientistas perdidos na caverna ajudam a criar aquela mística de personagens burros cometendo decisões estúpidas em Prometheus. Primeiro que os dois piraram ao encontrarem seres alienígenas, sendo que a missão deles era procurar por isso. Depois o geógrafo se perde e por isso ambos ficaram presos ali, enquanto os outros voltaram para a nave. Só que para piorar a coisa, o biólogo, ao encontrar uma forma de vida alienígena bizarra, decide ficar brincando com ela, que nem um abobado. Tipo, qual seria a decisão lógica? Não tocar naquilo, nem mesmo chegar perto. Mas não, ele faz tudo ao contrário do que diz o bom senso. Com isso, o biólogo é atacado pela forma de vida estranha. O geógrafo, tentando ajudá-lo, morre quando a coisa joga ácido sobre o capacete espacial dele. A criatura, por fim, entra pela boca do biólogo. Os outros percebem que os companheiros estavam em apuros, e como a tempestade tinha passado, decidem ir atrás deles. Charlie aparentava sinais de que estava doente, claramente devido à parada que David colocou na bebida dele. Quando eles novamente voltam ao complexo de cavernas, David encontra um ambiente repleto de jarros com aquela substância negra. Os outros que ficaram na nave veem tudo aquilo através da câmera no corpo do androide. Quando os outros encontram apenas os corpos dos companheiros que vieram resgatar e percebem que Charlie estava muito doente, eles decidem voltar para a nave imediatamente. David, por outro lado, ficou naquele lugar e encontrou esta sala que parecia ser uma sala de controle complexa. Ele vê hologramas dos engenheiros operando aquela estrutura e a forma como eles viviam no passado distante. Os seres pareciam ter mapeado grande parte do universo e serem capazes de fazerem viagens interestelares. Mas o mais impressionante de tudo é que David percebe que havia um dos engenheiros ainda vivo, hibernando em uma câmara de hipersono. Ao chegarem à nave, o estado de Charlie parecia irremediável. Assim, a fim de evitar o pior, Vickers utiliza um lança-chamas para dar fim ao cientista e impedir que seja o que for que o tenha infectado não deixe os outros doentes. Que é uma coisa que devia ter sido feita no primeiro Alien, porque quando a galera saiu para investigar as paradas lá e um dos membros da equipe foi atacado, Ripley não queria deixá-lo entrar na nave, afinal poderia ser perigoso para os outros. Ela queria deixá-lo em quarentena até saberem com o que estavam lidando, mas deixaram ele entrar assim mesmo e rolou toda a treta que vimos no primeiro filme. Charlie foi queimado ali mesmo, se tornando oficialmente o primeiro churrasco intergaláctico humano. Elizabeth, pouco tempo depois, foi para a enfermaria, onde descobriu estar grávida, o que parecia impossível, porque ela era estéril. O lance é que com Charlie doente, a relação sexual que ela teve com ele acabou dando origem a um feto desconhecido. A doutora, percebendo o perigo da coisa que estava no seu ventre, faz uma manobra arriscada, entrando na sala da Vickers, onde havia uma máquina médica que ela utiliza para fazer a extração do ser desconhecido dentro dela. Quando ela retira a coisa, vemos que se trata de uma espécie de alien.
Enquanto isso, do lado de fora, vemos que mesmo após ser queimado vivo, Charlie não morreu. Só que agora uma versão bestial dele desperta e começa a atacar a tripulação. Os outros precisam usar de todo tipo de tática para conseguir parar aquela criatura de uma vez por todas. E parece que após uma longa batalha, eles obtêm sucesso. Elizabeth acaba encontrando um aposento onde estava Peter Weyland, que ela pensava estar morto. Mas não só ele estava vivo, como tinha grandes planos. Peter queria conhecer um engenheiro que estava em hipersono e pedir para que ele o tornasse imortal. O bilionário acreditava que, como os engenheiros os criaram, eles deviam saber como impedir a morte, que era algo que Peter, velho e próximo do fim, mais queria. Elizabeth, por outro lado, ao ver aquele lugar, tinha outra opinião. Os criadores não eram o que ela pensava, e isso fazia com que ela achasse que a melhor opção seria ir embora. Mas movida pela curiosidade de fazer as questões que a humanidade sempre tentou responder, ela decide se juntar a Weyland e os outros na visita ao engenheiro. Uma coisa que ficou clara para Elizabeth e os outros é que aquele planeta não era a casa dos engenheiros. Aquilo era uma espécie de instalação militar, onde os alienígenas criavam armas de destruição em massa. Eles sabiam quanto aquilo era perigoso e decidiram fazer tal base neste planeta inóspito, mas algo deve ter dado errado no meio do processo e por isso foram todos mortos. Os jarros que vimos na instalação alienígena eram a principal arma de destruição em massa deles. Vickers vai falar com Peter Weyland. Fica claro que ela não se agradava com o fato do homem estar nessa busca pela imortalidade. Para ela, o curso natural das coisas seria Peter ter tido seu reinado para por fim morrer e passá-lo adiante. Ela tinha muito interesse nisso, pois descobrimos que Vickers é filha de Weyland e certamente queria controlar a empresa do pai após a morte dele. O fato do bilionário viver eternamente certamente não estava nos planos dela. Talvez por isso, desde o princípio, Vickers se mostrou cética e pouco interessada na missão. Quando os humanos se dirigem ao local onde estava o engenheiro, o mapa de toda a estrutura alienígena fica disponível para o capitão Janek. E ele percebe que toda aquela estrutura, na verdade, era uma gigantesca nave que os engenheiros utilizavam para cruzar as galáxias. Mais do que isso, era uma nave que possuía um compartimento de carga de armas super avançadas de destruição em massa. David leva os humanos à sala de controle da nave, onde estava o engenheiro em hipersono. O androide, quando viu os hologramas antes, aprendeu a como operar os mecanismos alienígenas. Ele diz que estava claro que os engenheiros estavam prontos para partirem antes das coisas se complicarem para o lado deles. E segundo David, o destino dos alienígenas era a Terra. Com isso, temos o nosso quebra-cabeça montado. Os alienígenas estavam prontos para irem à Terra com uma carga de armas de destruição em massa. Ou seja, eles queriam extinguir os humanos que eles próprios criaram. O androide acorda o engenheiro. Vemos o ser alienígena se levantar e olhar para os seres que vieram até ele atrás de respostas. Essa cena é bem emblemática porque na versão do cinema o alien não fala nada e só começa a matar a galera. Mas é uma versão feita para o Blu-ray em que um engenheiro diz algumas palavras e também tem versões do script de Prometheus em que diálogos mais extensos apareciam. A cena foi cortada e montada de forma mais enigmática porque se tudo fosse colocado em diálogos, deixaria tudo muito expositivo, o que acabaria empobrecendo a narrativa. Mas assim, eu vou tentar abordar tudo o que se passa aqui de maneira resumida e clara para facilitar o entendimento do que os realizadores queriam passar. Bom, em primeiro lugar, David consegue falar com o alien porque ele estudou várias línguas indo-europeias mais antigas, que teriam sido influenciadas pelo idioma dos alienígenas quando estes tiveram contato com os humanos. Primeiro, o David diz ao alienígena que os humanos vieram de longe, pois Peter Weyland quer que o engenheiro estenda sua vida. O engenheiro questiona por que ele quer viver mais. Peter, em sua arrogância, diz que criou David do nada, à sua própria imagem e semelhança. Ele diz que assim como o engenheiro, ele é um deus, e um deus merece viver para sempre. A arrogância humana enfurece o ser extraterrestre que decide matar todos em seu caminho e dá sequência ao plano de ir com a nave para a Terra para destruir toda essa forma de vida inferior de uma vez por todas. O interessante é que quando Elizabeth perguntou ao alienígena por que eles odiavam os humanos e por que queriam destruí-los, o engenheiro pareceu mais interessado no que ela tinha a dizer. Só que aí Weyland ordenou que um de seus homens usasse violência contra a doutora para fazê-la se calar e deixá-lo fazer as suas próprias perguntas. Esse comportamento da humanidade foi parte do que fez os alienígenas se decepcionarem com sua criação, e portanto fez com que eles tomassem a decisão de extingui-los. Tem também uma teoria de que 2000 anos atrás,
Os engenheiros enviaram um homem iluminado para ensinar à humanidade a forma correta de se viver, de acordo com os princípios de seus criadores, que seria Jesus. E essa teoria de Jesus ser um enviado dos engenheiros fica muito mais evidente no script original, que é falado que eles pegaram o filho de uma mulher humana, levaram-no para o seu mundo a fim de ensiná-lo os princípios dos criadores. Este humano foi devolvido à Terra, mas os humanos não deram ouvidos a ele e, em vez disso, impuseram seu barbarismo sobre o escolhido. Ou seja, os humanos, sempre cometendo erros após erros, decidiram crucificar o enviado dos engenheiros que estava lá para ensiná-los. A partir disso, os alienígenas tomaram a decisão de erradicar a humanidade, só que a arma biológica que criaram acabou se voltando contra eles, como bem sabemos, de modo que não teve como o plano ser concluído. Mas agora, com este engenheiro sendo desperto, ele daria continuidade ao plano. Tem uma coisa também de que o sacrifício seria o princípio maior da religião e da civilização dos engenheiros. Assim como um engenheiro se sacrificou em um tempo muito distante no passado para que a humanidade pudesse nascer, o xenomorfo também precisa que um hospedeiro se sacrifique para que ele exista. Ou seja, a humanidade contradiz esse princípio basilar dos engenheiros, outro fator para eles terem se decepcionado com sua criação e, em especial, com a atitude de Peter Weyland. Mas voltando para a cena em pauta, o engenheiro arranca a cabeça de David e mata os outros humanos presentes, enquanto Elizabeth foge o mais rápido que pode. A criatura extraterrestre maneja a nave de modo a prepará-la para ir até a Terra. Os humanos seriam destruídos se o engenheiro chegasse à Terra e, percebendo isso, Elizabeth diz para o capitão Janet e os outros a bordo da nave Prometheus que precisavam impedi-lo. O capitão da nave Prometheus, num ato heróico, decide se sacrificar para destruir a nave alienígena. Vickers, enquanto isso, foge em um dos módulos de sobrevivência. Quando a Prometheus se choca contra a nave alienígena, vemos uma extraordinária explosão acontecendo. A nave alienígena, em sua estrutura colossal, vai colapsando lentamente. Nesse ponto, nós temos outro momento de grande burrice que salta aos olhos. Porque Elizabeth e Vickers, ao verem a nave caindo, começam a correr, só que elas correm em linha reta em vez de correr para os lados, o que tornaria mais fácil escapar das dimensões da nave e, consequentemente, de ser esmagada por ela. Bom, seja como for, a Vickers acaba sendo esmagada enquanto Elizabeth sobrevive. Elizabeth entra no módulo de sobrevivência que era da Vickers. Só que lá havia um perigo. Lembra que antes ela tirou o alien de sua barriga e tals? Pois bem, foi naquelas dependências que ela fez isso, e a criatura agora tinha crescido e se tornado mais mortal do que nunca. No meio disso, David fala com a protagonista através do sistema de comunicação. Ele diz que o engenheiro estava vivo e estava indo atrás dela. O David, apesar de ter sua cabeça arrancada como era um androide, ainda estava vivo. A nossa heroína pensa rápido assim, quando o engenheiro a ataca, ela abre a porta da sala onde estava o alien, de modo que a criatura acaba usando toda a sua força contra o engenheiro, matando-o horrivelmente. Quando tudo parecia acabado, David chama Elizabeth pelo rádio mais uma vez. Ele pede para ela ajudá-lo. Ela não gostava muito dele, nem achava que havia meios de sair daquele planeta. No entanto, o androide diz que aquela não era a única nave que os engenheiros tinham naquele planeta. David sabia onde havia outra nave, mas que isso ele sabia como operá-la. Mas em vez de voltar para a Terra, Elizabeth pede para que ele dirija a nave até o planeta dos engenheiros. Isso porque ela ainda não sabia por que, após criá-los, os alienígenas quiseram destruir a humanidade. Embora eu tenha explicado no vídeo o motivo, no filme essa questão não fica esclarecida para os personagens. Após a nave de Elizabeth partir, vemos que o engenheiro de antes, agora morto, tinha se tornado hospedeiro de um alien, que tem a forma do xenomorfo que nós já conhecemos. A questão é, isso aconteceu após ele ser atacado pelo alien de Elizabeth, que ela gerou, ou ele já tinha um alien dentro do corpo dele antes disso? Pelo que eu sei, o alien já formado e crescido não infecta outros seres. Ele só mata a pessoa ou leva ela e deixa presa num lugar onde depois será infectada pelo facehugger. Se bem que no Alien vs Predador 2 tem um alien formado já que ele infecta a pessoa, assim, tipo, ele coloca o embrião dentro da pessoa por conta própria. Mas é Alien vs Predador 2, né? Então não sei. Porque antes disso, né, tudo que a gente tinha visto nos outros filmes é o seguinte: o alien já formado e crescido não infecta outros seres, ele só mata. Mas tirando esse filme da discussão,
Tudo que a gente viu até então é que o agarrador, né, ou como eu disse, o facehugger, ele é o único que coloca um embrião dentro da pessoa. Ele injeta o embrião na pessoa, que cresce no ventre do indivíduo até a coisa explodir através do peito, para crescer e se tornar um ser sanguinário que vai matar todo mundo. Faz mais sentido pensar que antes de se colocar em hipersono, o engenheiro tinha sido infectado por um facehugger. Ele não queria que o ciclo evoluísse e entrou em hipersono para parar o processo, esperando que um outro engenheiro o tirasse daquela cápsula e utilizasse os métodos necessários para extrair o alien de dentro dele. Mas em vez disso, quem o acordou foram os humanos. O ciclo continuou e por fim o xenomorfo saiu de dentro do engenheiro. E aliás, vale ressaltar que essa é a primeira vez no filme que aparece o xenomorfo clássico, porque o alien que saiu da Elizabeth era um pouco diferente, ele era uma criatura amorfa assim, sabe? Talvez porque a forma como ela foi infectada foi diferente, através de relação sexual que teve com o marido. Mas enfim, é isso galera, eu gosto bastante desse filme, eu não acho o roteiro dele tão estúpido quanto dizem, tem uma forçação de barra aqui ou ali, mas eu consigo relevar. Para mim a premissa do filme é bem interessante, e isso com a fotografia belíssima, além de excelentes efeitos visuais, tornam Prometheus uma ótima experiência cinematográfica. Eu simplesmente me divirto muito assistindo esse filme, então não tenho como desgostar dele. No mais é isso por este vídeo, nos vemos no próximo e tchau!